Pronto. Eu trouxe aqui essas questões. Essa questão aí é da primeira lista, tá certo? Eu não vou. Vocês já viram pelo menos a primeira aula explicando o que é juro composto? Eu já. Quem foi que não viu? Só a Lívia que não viu? Mais alguém? Eu também já vi. A primeira aula eu vi, Pedro. Pronto, porque assim, se vocês não tiverem visto a aula, pelo menos as videoaulas vai ficar ruim de compreender. Então, vamos aqui. Essas questões que eu peguei aqui, elas são um pouquinho diferentes das outras, por isso que eu vou resolver elas, certo? Ó, tem assim, no caso, essa daqui é a que tá a primeira, cadê, meu Deus? É a questão 11. É a 11 aqui, viu? Cadê? Cadê o negócio? Como é que escreve? Vala, meu Deus do céu. Ó, aqui é a questão 11, porque não tá querendo escrever, mas aqui é a questão 11 da primeira lista de exercícios. É a primeira lista, e essa daqui é a questão 11. Ela diz o seguinte: a importância de R$ 40.000 foi aplicada em um banco que remunera seus clientes a taxa de 108% ao ano, com capitalização semestral, por um período de 2 meses. Aí ele pergunta qual o montante relativo a essa aplicação. A primeira coisa é retirar os dados, certo? Vamos retirar os dados dessa questão. Ele diz uma importância de 40.000, então o capital dessa questão é R$ 40.000. Foi aplicada uma taxa de 108% ao mês, então o nosso I é 108% ao ano, aliás, ao ano. Aí, por um período de 2 meses. O tempo aqui é 2 meses. Aí tem um porém aqui, ele quer saber o montante, certo? Só que nós temos um problema aqui. Qual é o problema? A nossa taxa aqui está ao ano. A taxa, ele diz que está ao ano. O tempo aqui está em mês. E ele diz que essa importância ela foi feita com base em uma capitalização semestral. E isso daqui se trata de juro composto. E aí, o que a gente faz? Transforma para ano, transforma para semestre ou transforma para mês? O que vocês acham? Como é que vocês fariam? Alguém já fez essa questão? Transforma em semestre, não? Exatamente. Por que tem que transformar em semestre? Porque essa operação ela foi feita semestralmente. Então, nesse caso, a gente vai ter que capitalizar por semestre, certo? Transformar tanto o período de meses para semestre, como também a taxa de ano para semestre. Essa taxa aqui é uma taxa nominal, certo? Essa taxa aqui é o que a gente chama de taxa nominal. Aí você pode perguntar, Pedro, o que é uma taxa nominal? É uma taxa que está sendo capitalizada por um período diferente. Por exemplo, é uma taxa que está há um ano e está sendo capitalizada por semestre. Nesses casos, a gente vai utilizar o cálculo de taxa efetiva e não a taxa equivalente, certo? Os únicos casos, eu peguei aqui as únicas duas questões de que vocês vão utilizar a taxa efetiva, certo? Vocês vão utilizar aqui a taxa efetiva e não a taxa equivalente, certo? Por quê? Porque sempre que vocês tiverem isso, vocês tiverem a taxa está num período de tempo, o tempo dado é outro período de tempo
e a capitalização é outro período de tempo. A gente tem três tipos de tempo diferentes. A taxa está ao ano, o período de tempo está ao mês e a capitalização está ocorrendo ao semestre. Sempre que isso acontecer, vocês utilizam a taxa efetiva, certo? A taxa efetiva aqui vai ser considerada ao semestre. Então, vamos lá. O que é que eu faço? Eu vou transformar essa taxa aqui de 108% que está ao ano, eu vou transformar ela em semestre, certo? Para transformar em semestre, em se considerando de taxa efetiva, basta eu calcular a taxa proporcional de ano para semestre. Como é que se calcula a taxa proporcional? Basta dividir pelo valor correspondente de ano para semestre. Aí vocês podem perguntar, Pedro, no ano tem quantos semestres? No ano tem 2 semestres. Então, no ano tem 2 períodos de 6 meses. Então, basta a gente dividir isso aqui por 2, certo? Dividindo por 2, 108 por 2 dá quanto? Vamos dividir aqui. 108 54. por 2. Dá 12 vezes 5, 10. Para 10 nada, 8. 2 vezes 4, 8. Para 8 nada. Dá 54%. Tem o 4 primeiro. Dá 54% ao semestre, tá certo? Então, eu achei a taxa aqui efetiva ao semestre. Agora, eu preciso transformar esse tempo aqui também em semestre. Como é que eu transformo um tempo que está ao mês para semestre? Quer transformar 2 meses em semestre. Basta eu dividir esse 2 aqui por 6, né? Basta eu pegar esse 2 aqui. Pedro, uma pergunta, meio que adiantando um pouquinho, mas essa parte que fala assim, transformar o ano em semestre, aí no caso deu um valor exato, dos 54%. Mas no caso aí, do 2 dividido por 6 vai dar um número quebrado. Aí, tipo, a gente considera quantas casas mesmo, o senhor falou, e eu esqueci. Nesse caso aqui, vai dar um número quebrado, mas no caso, o tempo que a gente vai deixar em fração, certo? Porque aqui você vai ver que a gente vai utilizar a raiz enésima nesse do tempo. Mas no caso, quando der valores quebrados, vocês utilizam o máximo de casas possíveis, certo? Por cálculo em si, você deixa tudo lá na calculadora. Mas, por exemplo, para você escrever lá no caderno, você escreve 6 casas. 6 casas, no mínimo 6, tá certo? No mínimo 6 casas. Quando ele pedir a taxa para você escrever lá no final, por exemplo, deu 0,0255. Quando ele pedir a taxa, só precisa escrever 4 casas decimais, mas não sendo, você escreve tudo, certo? Até 6. E a partir de 6 pode, no mínimo 6, tá certo? De 6 para cima. Ou a calculadora, a gente sabe que a maioria das calculadoras, elas só exibem 8 casas decimais, né? Então, vocês copiando 6, tá bom. Então, vamos aqui, o tempo, né? Eu posso, isso aqui é 2 aqui, eu posso dividir por 6, né? Aliás, eu posso simplificar essa fração aqui por 2. Então, 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Então, o tempo aqui é 1/3. E a gente vai deixar 1/3, tá certo? Então, 1/3 de semestre, certo? 2 meses é 1/3 de semestre. Pronto. Agora eu vou utilizar o montante, né? Agora eu vou calcular o montante relativo à aplicação. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, certo? Então, o montante vai ser igual. O capital aqui foi 40 mil, então vou colocar 40 mil, vezes 1 mais a taxa, que foi 54%, eu já vou colocar 0,54, elevado ao tempo. O tempo aqui é 1/3, e eu vou deixar aqui 1/3. Tudo bem? Então, reescrevendo aqui, montante igual a 40 mil, e aqui eu já vou somar
Vai ficar 1,54 elevado a 1/3. 40, aí, montante vai ser igual a 40.000. Esse 1,54 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 1,54. Aí você pode perguntar, Pedro, por que é isso? Então, é uma propriedadezinha que a gente tem. Ó. Sempre que vocês tiverem um número A elevado a 1 sobre n, né? 1 sobre um certo expoente, é a mesma coisa que a raiz, né, de A, esse n vem para cá, elevado a 1. No caso aqui, pode ser um ou pode ser outro. No caso, pode ser outro expoente, né? Pode ser um expoente n. Então, fica A, né? O que estava... tem uma professora minha que ela utiliza essa analogia, eu acho bastante interessante. Ó. Quem estava aqui no Sol, ó, o n que estava no Sol da fração, ele foi para a sombra. Ó. Ele ficou aqui embaixo da raiz, na sombra. E o n que estava na sombra, né, da fração foi por sol da raiz. Da mesma coisa eu fiz aqui, ó. O 3 que estava na sombra aqui da fração foi por sol da raiz. E o 1 que estava no sol da fração foi aqui para sombra aqui. Só que a gente sabe que 1,54 elevado a 1 é a mesma coisa que 1,54. Então, aqui a gente precisa resolver aqui essa raiz cúbica. Então, a gente vai repetir esse 40.000 vezes. Aí eu preciso, né, utilizar a calculadora científica. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a calculadora científica para vocês. Vocês estão vendo aí a calculadora científica? Sim, não? Estamos vendo. Sim. Pronto. Nós temos vários modelos de calculadora científica, tá certo? E aí, vocês vão ter que ver como é a de vocês, tá certo? Porque, ó, as teclas que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Raiz de x por y. Tem calculadoras que vêm raiz de y por x, ou mesmo tem calculadoras que vêm só assim, vem x, vem só raiz de x e dentro não tem nada. Então, vocês vão ter que ver aí no modelo de calculadora científica de vocês como é que calcula isso, tá certo? Então, como é que funciona aqui nessa calculadora do computador? Primeiro eu coloco o número que está dentro da raiz, no caso o 1,54, vou colocar 1,54. Depois eu vou apertar a segunda Aqui eu função, né? baixei. Já está. Viu? Oi. Aqui eu abaixei, ela não tem não. Esse Y raiz de X não. A minha só tem uma raiz. Pois então você baixe outra. Você procure lá calculadora científica. A que você baixou não deve ser científica não, porque toda científica tem essa função. Procure lá outra que tem. Tem um monte lá na Play Store só que tem a calculadora científica, certo? Então vamos lá, recapitulando aqui. Digita primeiro o valor que está lá dentro da raiz, então 1,54. Depois aperta, né, segunda função. No caso aqui já estava apertado, segunda função. Aí procura essa função aqui, ó. Raiz de x elevado a y. Depois, aperta um número que está, no caso, expoente da raiz, que é um 3, né? E depois aperta igual. No caso aqui, vai dar um número enorme, tá certo? Para copiar, a gente copia só 6 casas. No caso aqui está dando 1,154800. Lá no deixa eu botar aqui no Anote. Lá no Anote, vocês vão copiar só 6 casas, tá certo? Então aqui deu cadê? 1,
15,4800. Só que lá na calculadora você deixa, tá certo? Você deixa guardadinho lá aqueles números, aí você só vai, ó, multiplicar vezes o valor que tem lá, que é 40.000. Então, você pega os 40.000 e multiplica pelo número que deu todinho lá na calculadora. Vai dar 46.192,01. Esse é o valor, certo? Então, a gente vai considerar esse valor aí. O montante vai dar 46.192,01, certo? No caso, eu estou resolvendo essa questão, ela vai ser as únicas questões de juro composto em que a gente vai poder usar a taxa efetiva, certo? Que é aquela taxa que é só dividindo, certo? Nesses casos, em que a taxa estiver ao ano, né? A taxa estiver a um período, o tempo estiver no outro e a capitalização ocorrer em outro. Nesses casos, se utiliza a taxa efetiva. Nos outros casos, sempre vocês só vão poder utilizar a taxa equivalente. Dúvidas? Alguém não entendeu o que foi explicado nessa questão? Pedro, eu só não entendi muito bem quando o senhor calculou na calculadora. O senhor pode explicar de novo? Posso. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vocês veem só a calculadora científica ou ainda vê o OneNote? Ainda vê Eu não Só a calculadora. a calculadora, né? Então, vamos aqui. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, no caso nessa, certo? Nessa calculadora aqui. Porque tem calculadoras que é diferente. Tem calculadoras que primeiro você digita a potência da raiz, no caso aí, né, raiz cúbica. Então, tem calculadoras que primeiro você digita a potência da raiz, no caso aí o 3, aí depois você digita a tecla. Ó. Tem calculadoras, espera aí, deixa eu botar aqui por noite. Não sei como é o modelo de vocês, mas tem calculadoras que o modelo, a tecla vem assim, ó, raiz, aí aqui tem um X, né, e aqui não tem nada. Tem calculadoras que é desse jeito. Aí, nesse caso, você faz o seguinte, você digita primeiro 3, certo? Digita primeiro 3 lá na calculadora, depois aperta esse botão aqui, né, aperta o botão na calculadora de X, e, por último, digita o número que tem lá dentro da calculadora. Pedro, como é que eu vou saber se minha calculadora é assim? Você vai ter que testar, certo? Você vai ter que experimentar, ver aí como é o resultado dessa calculadora. Por isso que eu orientei para que vocês resolvessem os exemplos que eu já tinha feito nas videoaulas, que aí você vai saber qual a resposta correta. Então, vocês vão ter que pegar a calculadora científica de vocês e brincar, certo? E mexer. Só aprende mexendo. Nesse caso, dessa calculadora do computador, como é que faz? Então, primeiro, a primeira coisa que faz é digitar o número que está dentro da raiz. Nesse caso, 1,54. Depois, apertar o botão segunda função, para que apareça essa, ó. Se eu não tivesse apertado o botão segunda função, não ia aparecer, ó, raiz de x elevado a y. Quando eu aperto o botão segunda função, ele habilita a segunda função que fica em cima da calculadora. Nesse caso, ó, raiz de x elevado a y. Então, aperto a tecla, depois digito o número do expoente da raiz, que nesse caso é o 3, né? Raiz cúbica, então coloco 3. Depois aperto no igual, aí vai dar o valor, 1,154800. Para escrever lá no caderno, você só escreve 6 casas decimais, mas por cálculo você considera todas, certo? Então você deixa lá na sua calculadora esse número todinho e depois só multiplica, certo? Multiplica pelos 40.000, que aí vai dar o resultado bem certinho, utilizando o máximo de casas decimais possíveis. Certo? Entenderam aí? Entendi. Valeu.
Então, a gente pode... Mais alguém tem dúvida nessa questão? Entenderam? Ei, Pedro, Oi. aí sempre tem que fazer essas duas, você tem que colocar, apertar na raiz de 2, aí depois botar na raiz de y, de x sobre y, certo? Sempre tem que colocar o, tem como caber já ir direto para a raiz na Assim, calculadora. sempre você vai depender do que vai estar pedindo, né? Você vai ter que ver a questão. Se a questão for dar uma raiz enésima, você vai ter que utilizar, certo? Então, se der uma raiz cúbica, der uma raiz 12, eu vou resolver aqui outras questões e que vai pedir outras raízes um pouquinho estranhas. Então, vocês vão ter, né, que ver o que cada questão vai pedir, certo? Cada caso é um caso diferente, então vocês vão ter que calcular. A matemática financeira não é difícil, é uma das matemáticas mais fáceis que existe. Só que tem várias questões que pedem coisas diferentes. Então, cada situação é uma situação diferente. É o que torna a matemática financeira um pouco mais complicada, é isso, que vão surgir N situações e cada situação vai necessitar de um cálculo diferente, né? De uma situação diferente. É meio que a fórmula é a mesma, mas você vai ter que ter um nível de interpretação um pouco superior, né? Para conseguir resolver. Vamos aqui para a segunda questão. Espera aí. Pronto. Então, nós temos aqui... Segunda questão diz assim: qual a taxa nominal anual com capitalização quadrimestrais que conduz à taxa efetiva de 50% ao ano? Como ele quer que a taxa nominal, então é o mesmo raciocínio da questão anterior, certo? É uma taxa nominal, ou seja, a gente quer uma taxa ao ano. A capitalização aqui é ao quadrimestre. E a taxa efetiva aqui, no caso, é 50, né? A taxa efetiva é 50% ao ano. Certo? No caso aqui, a gente vai ter que utilizar a taxa equivalente, certo? Nesse caso aqui, porque ele quer uma taxa nominal anual, quadrimestral, que conduz uma taxa efetiva de 50% ao ano. Então, é como se essa taxa aqui, que está ao ano, eu transformasse para quadrimestre, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Transformar essa taxa de 54%, aliás, de 50% ao ano, em quadrimestre. Então, quando a gente transformar essa taxa de 50% ao quadrimestre, aí a gente vai ter uma taxa nominal, né, ao quadrimestre. Aliás, ao quadrimestre, aí depois a gente vai ter que transformar para o ano, tá certo? Então, vê se vocês compreenderam o meu raciocínio. Eu vou ter que transformar a taxa de 54% ao ano ao quadrimestre, calcular a taxa, no caso, equivalente, certo? A taxa equivalente de 54%, aliás, de 50% ao ano, vou transformar. Deixa eu escrever isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo. Isso vocês compreendem. Primeiro passo, transpor, né, a taxa de 50% ao ano em quadrimestre. No caso aqui, vai ser a taxa equivalente. Certo? Porque ele quer uma taxa nominal anual, certo? A capitalização é quadrimestral e que conduz à taxa efetiva. Então, a gente primeiro tem que considerar a taxa equivalente ao quadrimestre.
Depois que a gente calcular a taxa equivalente, que a gente achar, aí a gente vai ter que transformar essa taxa equivalente para o ano. Né? O segundo passo é transformar a taxa que a gente achou em a taxa efetiva ao ano, certo? Tudo bem? Vocês compreenderam aí o que eu estou querendo fazer? Pedro, se eu puder explicar de novo essa parte, por favor. Pronto. Ó, ele quer qual a taxa anual com catalisação quadrimestral conduz uma taxa efetiva de 50% ao ano, certo? Então, o que ele quer aqui é a taxa anual com capitalização quadrimestral que conduz uma taxa equivalente de 50% ao ano. Então, o que a gente, para a gente achar essa taxa aqui anual, a gente vai ter que voltar ao que ele está dizendo. Ou seja, a gente vai ter que achar primeiro a taxa equivalente de 50% ao ano ao quadrimestre, para depois achar a taxa efetiva ao ano, certo? Então, para a gente achar o que ele quer, a gente vai ter que voltar, certo? Então, volta que dá certo. Então, como é que a gente faz? Pega primeiro, transforma essa taxa de 50% ao ano em quadrimestre. Então, para transformar isso aqui, eu vou ter que calcular a taxa equivalente. E ao achar a taxa equivalente de 50% ao ano em quadrimestre, eu vou calcular a taxa efetiva disso ao ano, que é o que ele quer, a taxa nominal anual. Certo? Então, vamos fazer aqui. Quero transformar a taxa de 54%, aliás, de 50%, não sei porque eu estou dizendo 54%, acho que é da questão anterior. Vou pegar aqui uma taxa de 50% e vou transformar o quadrimestre. Como é que eu transformo isso? Vou utilizar aquela fórmula para a taxa equivalente. 1 mais a taxa maior é igual a 1 mais a taxa menor elevado ao tempo. Aí vocês vão me perguntar, quem é a taxa maior e quem é a taxa menor nesse caso? O que é maior? Um período que está ao ano ou um período que está ao quadrimestre? Lógico que o período ao ano sempre vai ser maior que o quadrimestre. Então, nesse caso, a gente tem a taxa maior, que é 50%, o M grande é o 50% ao ano, e o que a gente quer achar, nesse caso, é o IM pequeno, que vai ser a taxa ao quadrimestre. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar 1 mais 50%, ou 0,50, igual a 1 mais a taxa pequena, a taxa menor, IM pequeno, elevado ao T. Esse T vai ser quanto? Aí vocês vão se perguntar, num período de um ano, tem quantos quadrimestres? Aí vocês vão se perguntar, o que é um quadrimestre? Um quadrimestre é um período de 4 meses. Então, se eu pegar durante um ano, eu tenho quantos quadrimestres? Eu tenho 3 quadrimestres, né? Já que 3 vezes 4 dá 12. Dá 12 meses, que corresponde a um período de um ano. Então, em um ano, eu tenho 3 quadrimestres, certo? Então, aqui eu vou elevar a 3, certo? Certo? Entenderei porque que dá 3, porque no ano a gente tem 3 quadrimestres, 3 períodos de 4 meses. Pronto. Então, eu vou trazer aqui essa parte para o primeiro membro. Então, vai ficar 1 mais IN pequeno elevado a 3, que é igual a 1,50. Já estou somando. 1 mais 0,50 é 1,50. Pronto, a gente chega aqui em uma situação que a gente tem um número elevado a uma potência que é igual a outro número. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ou a gente utiliza o logaritmo, ou a gente aplica a operação inversa. Nesse caso, eu costumo sempre utilizar a operação inversa, certo? E aí vocês me perguntam, qual é a operação inversa da potenciação? Aí esse 3 não é uma potência, então eu aplico a função inversa. Qual é o contrário da potência? A raiz,
certo? Então, esse 3, ele vai passar lá para o outro membro como se fosse uma raiz, certo? Então, ele vai como raiz cúbica de 3. Então, vai ficar 1 mais IM. Aí eu pego a raiz cúbica de 1,50, certo? E aí eu vou precisar calcular essa raiz cúbica, tá certo? Então, vamos lá na calculadora. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão dizendo, Pedro, eu não entendi essa parte. Então, como é que calcula? Do mesmo jeito, pega 1,50, aperta a segunda função, depois dava para você usar isso daqui, ó. Tem calculadores que já vem, ó, raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x, aqui já vai direto. Ou você usa, se a sua calculadora tiver essa daqui, você usa, ou você usa essa daqui, que é raiz de yx, né? Vai dar o mesmo resultado. E aí você precisa colocar o 3, né? Que é o expoente, depois igual. Vai dar 1,47, né? 47,14. Então, vamos lá na... Então, aqui, ó, vou repetir. 1 mais IM é igual. Isso daqui dá 1,1447. Como é que ele quer saber a taxa? Eu vou deixar só 4 casas decimais. Então, vai ficar só 1,47. Esse 1 que estava aqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar só IM igual a 1,1447 menos 1. Né? Esse 1 aqui vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar IM igual a 0,1447 ou 14,47% ao quadrimestre. Só que ele não quer essa taxa ao quadrimestre, não. Ele quer a taxa nominal anual. Então, vou ter que calcular a taxa efetiva disso daqui ao ano, certo? Então, como é que eu faço para calcular uma taxa que está ao quadrimestre ao ano? Como é que eu faço? Hein, pessoal? Multiplico, né? Se eu quero transformar uma taxa pequena em um período maior, eu multiplico, né? Assim, taxa maior em uma pequena, divide. Taxa menor com uma taxa grande, multiplica. Então, é só multiplica por quanto, certo? Por quanto é que eu vou multiplicar? Por 3, já que no ano tem 3 quadrimestres, certo? Então, essa taxa aí, eu vou multiplicar por 3. Então, vou pegar 0,1447 e vou multiplicar por 3. Vai me dar, deixa eu multiplicar aqui. Então, eu vou pegar aqui 0,1447 vezes, né, 3. Vai dar 0,4341, ou se a gente multiplicar por 100, vai dar uma taxa de 43,41% ao ano, que é a taxa nominal que ele quer, nesse caso aqui, certo? Então, vai dar 0,4341 ou 43,41% ao ano. Essa daqui é a taxa nominal que ele quer saber. Ou seja, é uma taxa nominal com capitalização quadrimestral que leva a uma taxa efetiva de 50% ao ano, certo? Então, veja que a gente fez a operação inversa para a gente achar essa taxa nominal. E aí, vocês conseguiram visualizar? Pedro, a única coisa que eu fico assim, bem pensativo é porque a questão fala em equivalência, eu pensei que era a fórmula de equivalente. Não sabia que era para fazer isso. Toma cuidado quando as questões virem com taxas nominais, certo? Quando a questão vir com taxa nominal, você vai ter que utilizar a taxa efetiva, certo? Então,
taxa nominal, ela dá mais um problema, certo? As únicas situações em juro composto que isso acontece, certo? É quando ele estiver falando de taxa nominal. Então, vier com a taxa nominal, com capitalização, outra capitalização em outro período, com tempo em outro período, utiliza sempre, né, a taxa efetiva, certo? Taxa nominal, sempre que você vir a palavra taxa nominal, vai utilizar a taxa efetiva. Então, você tem que transformar a taxa efetiva aquela capitalização correspondente daquela operação. Nesse caso aí, capitalização quadrimestral. Então, nesse caso, a gente precisou calcular a taxa equivalente, porque a gente precisaria fazer a operação inversa. No caso, transformar uma taxa que está 50% ao ano em quadrimestre. Então, a gente precisaria saber qual é a taxa equivalente, né, de 50% ao ano ao quadrimestre. Quando a gente achasse essa taxa equivalente ao quadrimestre, aí a gente precisaria calcular a taxa efetiva de quadrimestre para o ano, que é o que realmente ele vai querer. Entendeu, Kaique? Entendi, Pedro. Sempre que vier essa taxa nominal, vai dar esse BO aí. Mas não vindo aí na questão taxa nominal, calcula a taxa equivalente normalmente. Certo? Por isso que eu estou resolvendo logo as 3 questões que isso acontece para não dar BO. Certo? Então, eu vou resolver 3 questões, né? As 3 questões da lista que desse problema. E aí depois eu resolvo as outras, que aí não vai confundir a cabeça de vocês. Mas sempre que pedir taxa nominal, vai ter esse BO aí. Tá certo? Essa questão aqui que eu resolvi é a 12ª da primeira lista. Certo? Agora eu vou resolver a 13. Certo? A 13 pergunta assim: quanto se deve depositar hoje em um banco que paga 84% ao ano com capitalização trimestral para o final de 15 meses, que se tenha um montante de R$ 25.937,42. Então, vamos aqui extrair os dados, né? Ele quer saber quanto se deve depositar hoje. Então, ele quer saber o capital que eu devo depositar em um banco que paga uma taxa de 84% ao ano com capitalização trimestral. Com um tempo de 15 meses, que vai me gerar um montante de R$ 25.937,42. Nesse caso, como se trata, como aqui eu tenho uma taxa que está em um tempo, o tempo de período da questão é outro tempo e a capitalização é outro tempo, eu vou ter que utilizar a nossa querida taxa efetiva, certo? Porque essa taxa aqui é a que a gente considera de taxa nominal, certo? É uma taxa em que os períodos de capitalização é diferente dos períodos de tempo e do próprio período de tempo da taxa, certo? Então, aqui eu vou ter que utilizar a taxa efetiva, certo? E aí a gente utiliza uma taxa efetiva e transforma tudo para trimestre, porque aqui eu estou considerando a capitalização trimestral. Então, sempre eu vou ter que transformar tudo aqui para trimestre. Então, vamos transformar logo a taxa de 84% ao ano, eu vou ter que transformar para trimestre. Como é uma taxa, eu vou ter que calcular a taxa a taxa efetiva, aí eu vou ter que dividir por quanto, certo? Aí vocês perguntam, trimestre. O que é um trimestre? É um período de 3 meses. Quantos trimestres eu tenho em um ano, certo? Quantos períodos de 3 meses eu tenho no ano? Ah, Pedro, eu vou ter 4 períodos de 3 meses no ano, certo? Eu tenho 4 trimestres em um ano, certo? Então, vou ter que dividir aqui por 4. Por que 4? Porque em um ano eu tenho 4 trimestres,
certo? Então, eu tenho que dividir 84 por 4. Então, vamos dividir aqui, 84 por 4, dá quanto? Vala, não escreve lá em cima, não. 84 dividido por 4. Então, 8 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8 para 8 nada, baixa 4, dá 1. 8, 4 vezes 1, 4 para 4 nada. Então, dá 21% ao trimestre. E a gente precisa transformar aqui esse tempo de 15 meses, né, em trimestre. Aí você se pergunta, um trimestre é um período de quantos meses? Certo? Transformando trimestre para mês. Ah, Pedro, um trimestre é um período de 3 meses. Então, 3 meses é o que corresponde a um trimestre. Então, aqui eu vou dividir por 3, né? Já que um trimestre corresponde a um período de 3 meses. 15 dividido por 3 é igual a 5, certo? Então, 15 meses é a mesma coisa que 5 trimestres, certo? Estou transformando aqui tudo para trimestre. Pronto, feito isso, feitas essas conversões, é só calcular a fórmula de montante, né? Montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante aqui é 25.937,42, igual ao capital que eu não sei, vezes 1 mais a taxa. Quem vai ser a taxa? A taxa é o trimestre que a gente achou. 0, né? 21% ou 0,21. Elevado ao tempo, que é 5, certo? Eu vou logo passar aqui, né? Vou dizer que C vezes 1,21, já estou somando, elevado a 5, é igual a 25.937,42. Vou passar logo esse 1,21 elevado a 5 para o outro lado dividir. Então, C vai ser igual a 25.937,42 dividido por 1,21 elevado a 5. Então, a gente vai ter que resolver essa potência aqui, né? Vou pegar aqui. Estão escrevendo no chat. Alguma pergunta, vocês interrompem na fala, viu? Que eu não tô acompanhando no chat, não. Então, vou compartilhar aqui a calculadora. Vocês estão vendo a calculadora? Sim. Pronto. Então, eu vou pegar ó, o 1,21, aí vou elevar a 5. Qual é a tecla que utiliza para elevar? Essa tecla aqui, ó. X elevado a Y. Tem calculadoras que é tipo um chapéuzinho de circunflexo, é a tecla circunflexo em algumas calculadoras. Eu não sei qual é a calculadora de vocês. Então, quem não tem calculadora científica, procure comprar, certo? Então, aperte isso daqui, ó. Tem calculadoras que é tipo esse botão aqui, ó, de chapéuzinho. Não sei se vocês estão vendo. Aí, aperta o 5, depois aperta o botão de igual. Ó, vai dar 2,59, 37, 42, 46, certo? Então, vocês copiam 6 casas decimais, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para o OneNote. Então, vou copiar aqui, né? Vai dar 25, né? Vou repetir, 25.937,42 dividido. Aí, aqui na calculadora, deu quanto mesmo? Deu 2,59, 37,42. 37,42. Pronto. Aí, agora eu vou dividir, certo? Aí, vamos lá, dividir. 25.937,42 dividido por 2,593742. Então, vai dar 10.000, certo? Vai dar
aproximadamente R$ 10.000. Então, o capital aqui que a gente está procurando é aproximadamente R$ 10.000. Entenderam? Sim, não? Eu entendi, né? Deu certo aqui. Pronto, vocês têm dúvida nas questões? Somente da atividade 2. Qual questão da atividade 2 vocês querem que eu resolva? Eu fiquei em dúvida em 3, pelo menos até as que eu fiz, que foi a 13, a 16 e a 22. Que eu não sei se o senhor vai concordar, mas eu achei mais complexa. Qual é a 13? Uma pessoa aplicou um banco, é? 13. É essa daí mesmo. É a 13, né? Peraí. Se ajeitasse, era bom. O texto. O Note tem umas horas que faz uma raiva do tamanho do mundo, viu? Dá para vocês enxergar aí o texto? Vocês estão vendo o texto aí? Tá muito pequeno. Pra ver. Dá pra ver. Pra ver se. Dá para ver? Pronto, então diz assim: uma pessoa aplicou em um banco R$ 100.000 no dia 1º de março de 2019. No dia 1º de junho de 2019, foi ao banco verificar os resultados da aplicação e foi informada que os rendimentos de março, abril e maio foram baseados, respectivamente, nas taxas de 8%, 10% e 12%. Qual o montante dessa aplicação? Então, a gente vê aqui, ó, vamos lá. A gente precisa saber. Vala, tá pegando a. Tava pegando a caneta diferente, viu? Disfarço. Tipo, como se você estivesse copiando, tem aqueles lápis, né? Que tem um lápis, a borracha, aí, tipo, eu tava pegando o lápis da borracha para escrever, ela não tava reconhecendo. Eu sou lesado, viu? Mas disfarço, vamos lá. Ó, no dia 1º de março. Aí, vamos lá. Dia 1º de março para o dia 1º de abril, nós temos o quê? Um mês, né? Um mês. Aí, do dia 1º de abril para o dia 1º de maio, a gente tem o segundo mês. Certo? E do dia 1º de maio para o dia 1º de junho, nós temos aqui o terceiro mês. Então, esse 100.000, ele ficou lá no banco durante 3 meses completos, certo? Ele ficou lá 90 dias, tá certo? Então, só que aí tem um porém. Nesse primeiro mês aqui, nesse período de 1º de março a 1º de abril, a taxa que foi capitalizada foi de 8% ao mês. Do período de 1º de abril a 1º de maio, foi 10% ao mês, e de 1º de maio a 1º de junho, foi 12% ao mês, certo? Então, aqui, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu expliquei lá no final da primeira aula, que utiliza várias taxas, certo? Então, vamos lá, o montante vai ser igual, o capital, nesse caso, é 100.000, então, eu vou colocar os 100.000, vezes, né? A primeira taxa é de 8%, eu vou colocar 1 mais 0,08.
vezes 1 mais a segunda taxa, que é de 10%, vou colocar 0,10, vezes aí 1 mais 0,12, que no caso é a terceira taxa. Como aqui essas taxas elas só ficaram um mês, né? O 8% só ficou durante um mês, o 10% só ficou durante um mês e o 12% só ficou durante um mês. Então, eles são elevados a 1, certo? Sempre são elevados a 1. Se fosse em meses diferentes, eu ia considerar o tempo elevado a tempos diferentes, certo? Então, como o 8% só ficou aplicado durante um mês, então é elevado a 1. 10%, ele ficou, essa taxa de 10% ficou quantos meses? Ficou só um mês, o mês de abril para maio, e o 12% também só foi um mês, que foi de 1º de maio a 1º de junho. Então, é elevado a 1, certo? Aqui vai ficar montante igual a 100 mil vezes 1,08 vezes 1,10 vezes 1,12. Aí é só multiplicar, certo? Você vai... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Você vai multiplicar. No caso aqui. 100 mil. 100 mil vezes 1,08 vezes 1,10 vezes 1,12. Vai dar R$ 133.056. Voltando lá para a noite, né? O montante vai ser igual a R$ 133.056. Vocês entenderam? É fácil, né? Pronto, as outras questões, por exemplo, a 14. A 14 vai ser do mesmo jeito que essa, só que a diferença da 14. A 14 diz que a taxa, você tem uma taxa composta de 8%, que foi remunerada nos 4 primeiros meses. Então, no caso, os 8% vai ser elevado, no caso, a 4%. Aí você depois tem outra taxa de 15% que ficou nos outros 3 meses seguintes. Então, o 0,15 vai ficar elevado a 3. Tá certo? Sim, não? Eu acho que eu entendi. No caso, o que eu não estava acertando na 13 era essa parte de elevar, porque eu não cheguei a ver todas as videoaulas, mas eu disse que era para o senhor fazer a 16 também. Só que eu acho que por essa que o senhor fez deu para entender. Bom, a 16 é do mesmo jeito, a 16, certo? Você tem que... Deixa eu botar aqui na lista. Segunda lista de exercícios. A 16 diz assim, um capital de 80 mil deve ser aplicado durante um ano a taxa de 3% ao mês, aliás, de 3% ao bimestre, aí 4% ao mês no trimestre seguinte e 5% ao mês no restante do ano. Aí aqui a gente percebe que as taxas sempre estão ao mês, então você não precisa fazer conversão de taxa. Se viesse aqui, por exemplo, no caso aqui, valendo isso foi o que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui os... No caso aqui, as taxas sempre estão ao mês, Tá 3% ao mês, tá 4% ao mês, tá 5% ao mês. Então, as taxas aqui não tem problema quanto à taxa. Agora, se tivesse assim, 3% ao mês, 5% ao trimestre, né? E 5% ao bimestre, 5% ao ano, 5% ao semestre. Se as taxas tivessem taxas em períodos diferentes, aí você teria que calcular a taxa equivalente. Mas nesse caso, as taxas estão em períodos iguais, né? Tem uma taxa de 3% ao mês, uma taxa de 4% ao mês e uma taxa de 5% ao mês. O que é que está diferente?
o período de tempo em que essas taxas foram aplicadas. Porque no caso aqui, ó, o 3% ao mês, ele foi aplicado no primeiro bimestre. O que corresponde a um bimestre? Um período de 2 meses. Então, esse 3% vai ser elevado a um período de 2 meses. O 4% ao trimestre, aliás, o 4% ao mês foi calculado no trimestre seguinte, ou seja, esse 4% ao mês foi aplicado em 3 meses, ou seja, vai ser elevado a 3. Já os 5% foi aplicado no restante do ano. Aí você vai ter que saber qual é o restante do ano. Se esses 80 mil esteve aplicado durante um ano, então é um período de 12 meses que esse período está aplicado. Só que já se passaram quantos meses? Ó, já se passaram 2 meses, né? 2 meses no primeiro bimestre e 3 meses no semestre seguinte. Ou seja, já se passaram 5 meses, né? 5 meses de um ano. Para findar o ano, resta-se quantos meses, né? Se um ano tem 12 meses, 12 menos 5, 7. Então, o 5% ao ano vai estar, né, elevado um período de 7 meses. Eu vou só armar aqui a questão, mas aí vocês resolvem, né? Vou só armar aqui a questão. Ó, a 16, né? Nessa questão aqui, ele quer saber o valor dos juros, certo? Ele pergunta lá no final, qual o juro correspondente, qual o valor do juro obtido no final dessa aplicação. Então, aqui eu vou utilizar a fórmula do juro. Qual a fórmula do juro? Juro igual capital, né? Aí abre colchete, aí a parêntese, aí 1 mais I elevado a T menos 1. Como aqui são várias taxas, esse período aqui de 1 mais I elevado a T vai se repetir quantas taxas tiverem, certo? Então, o J vai ser igual. O capital aqui é 80 mil, então vou colocar 80 mil. Aí, vezes a parêntese. Tá, 1 mais a taxa. A primeira taxa que ele deu aí é 3%. Então, vai ficar 0,03. Elevado a 2. Porque foi o primeiro, né, bimestre, certo? Então, vai ficar 1 mais 0,03 elevado a 2. Aí, vezes 1 mais. Aí, a outra taxa foi 4%. Então, 0,04. Elevado, no caso, ao tempo, né? Que foi um trimestre, então, elevado a 3. Vezes 1 mais. Aí, a outra taxa, que foi 0,05 ou 5%, elevado ao restante do tempo, que foi 7 meses, né? E aí, menos 1, né? O menos 1 da fórmula, fecha parênteses. Então, você vai calcular isso daqui, né? Quanto é 1,03 ao quadrado, depois calcula quanto é 1,04 elevado ao cubo, depois calcula quanto é 1 mais 0,5 elevado a 7. Calculando, depois que você calcular as potências, você vai multiplicar, certo? Depois que você multiplicar, você subtrai de 1. Depois que você subtrai de 1, você multiplica por 80 mil. Certo? Quer que eu faça, vocês conseguem fazer. Quando vocês fizerem, vai dar um juro de R$ 54.335,11. Esse é o gabarito da questão 16. Tá certo? Tentem aí fazer em casa. Então, vocês, né, resolve qual passo a passo. Resolve primeiro a potência, né? Resolve primeiro, no caso aqui, 1 mais 0,03 dá 1,03. Aí coloca ao quadrado. Né? Resolve primeiro as potências, depois multiplica as potências, depois subtrai de 1, depois o resultado da subtração de 1 que multiplica com 80 mil. Certo? Por quê? Porque aqui está dentro do colchete. Resolve primeiro o que está dentro do colchete. Aliás, resolve primeiro o que está dentro do parêntese, e aí depois multiplica, né? E depois subtrai de 1. Eu vou até botar aqui, ó, um parêntese, para vocês saberem, né?
Resolve pelo que está dentro desses parênteses, depois desse, né? No caso, a multiplicação. Depois subtrai e depois multiplica com o 80 mil. Ok? Sim, Ei, não? Pedro, Não, tá, tudo certo aí, mas eu acabei fazendo que nem o jeito que o senhor fez lá no vídeo, que eu não tô lembrado qual é, mas, tipo, a gente calculou o montante normal, aí depois só pegamos os juros, Pode subtraímos pelo ser, capital inicial. pode ser, pode ser, não tem problema não. Sei, porque no caso aqui ele quer saber o valor do juro, né? Então, se você achou o montante, é só pegar o montante e subtrair do capital. Então, se você pegar o valor que der do montante, subtrair do capital de 80 mil, você vai chegar nesse valor aqui de 54.335,11. Certo? Não tem problema. Se quiser só utilizar aquela fórmula do montante, pode utilizar só ela. Agora, se quiser já ir direto, é só utilizar essa fórmula do juro, que dá certo também. Tá bom? Qual outra questão que vocês têm dúvida? Vocês conseguiram resolver a 12? Vocês estão me ouvindo? Cortou o áudio por um longo momento aí. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Tamo ouvindo. Pronto. Tu escutou aquela parte que eu disse que não tem problema de utilizar a fórmula do montante, não tem problema de utilizar a fórmula do montante. Porque, nesse caso aqui, ele queria achar o valor do juro, certo? Então, como ele quer achar o valor do juro, quem é o juro? É o montante menos o capital. Então, se você resolver pela fórmula do montante... Mãe, dá para resolver... Então, você pode resolver primeiro o montante, né? E aí depois subtrair do capital. Então, achou o montante, subtrai do capital e acha o valor do juro, certo? Então, dá certo, não tem problema. Entendeu? Tudo ok. Certo? Qual outra questão que vocês tiveram dúvida? Vocês conseguiram resolver a 12? Qual questão, Pedro? A 12. Vocês conseguiram resolver a 12? A 12 da lista. Deixa eu pegar ela aqui. Se a da segunda atividade eu fiz. O pessoal aí também eu acho que fez. Vou pegar ela aqui. Esse daqui é a 12, é porque não dá para... É assim, ó, um objeto custa à vista... Um objeto custa à vista o valor de R$ 2.000. Na Comprapaz, dá-se R$ 700 de entrada, mais um pagamento de R$ 1.800 para os 60 dias. Qual a taxa de juro envolvida nessa operação? Vocês, deu quanto a taxa de juros que vocês utilizaram? Eu mesmo, a taxa que o senhor quer saber, quanto é que deu? Sim, quanto foi que deu nessa questão? A minha deu 0,0214, aí ficou 2,14% ao dia. Deu quanto? Deu 2,14% ao dia, não é não? Dá 0,5434 ao dia, não? Vixe, então eu errei aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui direito o gabarito.
Essa é a unidade 4. Questão 12. Ó, dá uma taxa de 0, no caso, dá 17,64% ao mês, ou se você calcular ao dia, vai dar 0,54,38% ao dia. Mais alguém calculou essa questão? Mais alguém fez, fora o Kaique? Mais alguém tentou? Eu tentei, mas não cheguei a concluir a questão. Então, vamos lá. Vou tentar aqui resolver para vocês. Ó, por que ele, na questão, lá no gabarito, ele deu um período ao mês, mas também dá certo calcular o dia. Vamos lá. Um objeto, ele custa à vista R$2.000. R$2.000. Aí, a prazo, eu vou ter que dar uma entrada de R$700 e mais uma parcela, né, mais um pagamento de R$1.800 depois de 60 dias ou 2 meses. E aí ele pergunta qual a taxa de juro, né? Qual a taxa de juro que foi envolvida nessa questão. Então aqui a gente vai ter que saber aqui, né? A gente pode utilizar a seguinte forma. Nessas questões aqui, a gente tem que saber qual foi o capital que foi submetido à operação de juros. Então, quando eu compro qualquer coisa a prazo, eu estou, né? Qualquer operação, qualquer compra que você compra financiada a prazo, está incluído uma taxa de juros. Mesmo que na loja, não existe, pessoal, compra de qualquer produto sem juros. Né? Às vezes as lojas colocam tantas vezes sem juros. Não existe isso, certo? O juro já está embutido lá naquelas prestações. Então, é por isso que eu até vou fazer um exercício com vocês, vou pegar aqueles panfletos de loja, né? E vou pedir para que vocês calculem qual é a taxa de juros que está sendo envolvida naquela operação. Então, se tem entrada e depois tem outros pagamentos, tem uma taxa de juros incluída, certo? Depois eu vou fazer outro exercício, que eu vou pegar um encarte de loja e aí vou pedir para que vocês calculem a taxa de juros que está envolvida naquela operação. Então, a gente precisa calcular aqui o capital, né? O capital em que vai se incluir juros. Então, esses R$700 de entrada, ele não pode ser considerado, ele não inclui o juros, porque esses 700 você pagou logo no ato da compra. Então, esses R$700 a gente vai precisar desconsiderar, né, do cálculo do juro, porque não se inclui juro na entrada. Então, se esse produto custava R$2.000, né, se ele custava R$2.000 à vista, e eu dei uma entrada de 700, né, então quanto foi que faltou para eu pagar? Né? 2.000 menos 700 dá quanto? Dá 1.300, né? Assim, então, o capital aqui que vai ser financiado vai ser exatamente o valor à vista, que é 2.000, menos a entrada de 700, que no caso aqui é 1.300. É sobre esses 1.300 que vão incorrer os juros. Então, esse aqui, o capital financiado, foi os 1.300. E aí, ó, esses 1.800 que ele paga depois de um mês, quem é esses 1.800? Esses 1.800 é exatamente os 1.300 que faltava ele pagar, mais o juro. Aí, se você me perguntar, Pedro, qual o valor de juro que ele está cobrando aqui nessa operação?
nessa operação aqui, ele está cobrando quanto? Está cobrando R$ 500 de juros. Por que R$ 500 de juros? Porque, ó, de 1.300, em vez dele pagar os 1.300 que estava faltando, ele vai pagar R$ 1.800. Então, ele está pagando R$ 500 a mais do que ele pagaria se ele estivesse comprando à vista, certo? Ele vai estar pagando, no fim, aí, R$ 2.500 por esse produto, ou seja, R$ 500 a mais. Ei, 500... Pedro, Oi. mas, assim, um exemplo, se ele fosse para pagar durante um mês, assim, 2 meses, tem como? Tem, mas nesse caso aí a gente está considerando uma prestação fixa, no caso de 2 meses. No caso, para ele pagar ao mês, né? No caso, ele pagaria 250 por mês, né? Que tá, o juro aí está dividido de R$ 500 em 2 meses. No caso, aí, Dava 2 parcelas. dá 2 parcelas de 250 de juro, né? Que ele vai Uhum. pagar aí por mês. Certo? Entenderam aí? Então, o juro dessa operação é R$ 500. Então, ou você calcula pela fórmula do juro, ou você calcula pela fórmula do montante. Se você calcular pela fórmula do montante, o montante aqui vai ser os 1.800. Por que os 1.800? Porque esse 1.800, ele corresponde ao capital, o montante, né? O capital mais o juro. Então, esses 1.800 aqui, quem é? Vai ser o meu capital de R$ 1.300 mais o meu juro de R$ 500 que eu vou pagar no final. Então, o montante aqui é R$ 1.800. Pronto. Então, descoberto isso, é só, né, utilizar a fórmula do montante. Então, montante igual capital vezes 1 mais a taxa, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante aqui é R$ 1.800, o capital é 1.300, vezes 1 mais a taxa que eu quero descobrir, elevado pelo tempo. O tempo aqui, aí você escolhe, porque ele perguntou aqui uma taxa de juro, ele perguntou qual a taxa de juro envolvida nessa operação. Então, se você considerar elevar a 60 aqui, você vai achar uma taxa de juro ao dia. Se você elevar a 2, porque 60 dias é fechado um prazo de 2 meses. Então, se você elevar a 2, você vai achar um prazo elevado ao mês. Você vai achar uma taxa ao mês. Então, você escolhe ou 60 dias ou 2 meses. Então, vocês querem achar a taxa diária ou vocês querem achar a taxa mensal? Ei, Pedro, espera um pouquinho, por favor. O porquê que os juros ali tá 500? Pronto. Por que o juro dá 500? Vamos lá. Se você fosse comprar o produto à vista, você pagaria quanto? Você pagaria R$ 2.000, se você fosse pagar à vista. Mas no caso aqui, ele está comprando a prazo. Se ele comprar a prazo, ele dá uma entrada, primeiro, de R$ 700. Então, vamos lá. O objeto custava 2.000, mas eu preferi comprar a prazo. Então, se eu estou comprando a prazo, eu dou logo uma entrada de R$ 700. Então, paguei R$ 700. Então, falta quanto para eu pagar o produto, se fosse considerar à vista, né? Então, faltaria só 1.300, né? Se eu pegasse os 2.000 e aí subtraísse dessa entrada de 700, no caso, numa operação à vista, só faltaria R$ 1.300. Só que ele não vai pagar os R$ 1.300, ele vai ter que pagar mais uma parcela de R$ 1.800. No caso aqui, quanto que está a mais do que eu deveria pagar se eu comprasse à vista? Eu estou pagando mais R$ 500 a mais. Esses 500 a mais que eu estou pagando é exatamente o juro que é cobrado na operação. Então, em vez de eu pagar 1.300, eu estou pagando 1.800 depois. Ou seja, no final das contas, quanto é que eu vou estar pagando por esse objeto? Eu vou estar pagando R$ 700 mais R$ 1.800, que me dá um total aqui de R$ 2.500, certo? Então, dos 2.000, eu estou pagando 2.500, ou seja, R$ 500 a mais.
esses R$ 500 a mais é exatamente o valor do juro da operação. Entendeu, Kaique? É, tá certo, tá certo. Entendeu mesmo? Não, é Tem, porque... Peraí, calma aí. Tu somou os 700 mais os 1.800 no, fim, diferenciado. no final, se você comprar a prazo, você vai estar pagando o quê? Você vai estar pagando uma entrada de 700 mais um pagamento de 1.800. Então, quanto é 700 mais 1.800? Dá 2.500. Então, você está pagando R$ 500 a mais do que você pagaria à vista. Ou a prazo está dando 2.500, né? Que é 700 mais 1.800 dá 2.500. Então, à vista, você só pagaria 2.000. E a praça está pagando 2.000. Vocês entenderam aí o babado? Sim, entendi. Entendeu, Kaique? Oi, deu certo, deu certo. Entendeu? Pronto. No caso aqui, se eu quisesse achar a taxa ao dia, eu elevaria aqui a 60. Então, aí eu acharia a taxa ao dia. Se eu quiser achar a taxa ao mês, eu elevo aqui a 2. Então, você escolhe, porque ele não pediu a taxa aqui, ele não disse. Se ele tivesse dito aqui, qual a taxa diária de juros envolvida nessa operação? Então, se você quiser achar essa taxa ao dia, você eleva a 60. Se você quiser achar a taxa ao mês, você eleva a 2. Então, eu vou elevar a 2 aqui para achar a taxa ao mês, porque o gabarito ele nos deu uma taxa ao mês. Mas se tiver colocado elevado a 60, não está errado também não, tá certo? Porque ele não diz qual a taxa que ele quer. Então, pode ser ao mês ou pode ser ao dia. Tudo bem? Aqui eu vou inverter os membros, vai ficar 1.300 vezes 1 mais i elevado a 2 igual a 1.800. Aí eu vou passar esse 1.300 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ficar 1 mais i elevado a 2 igual a 1.800 dividido por 1.300. Vou vir para cá. Então, 1 mais i elevado a 2 é igual a 1.800 dividido por 1.300. Quanto é que dá 1.800 dividido por 1.300? Dá 1,3846, certo? Se vocês dividirem, vai dar esse valor. Então, eu vou pegar aqui esse 2 e vou passar pelo outro lado, né? O contrário da potenciação é radiciação. Então, eu passo esse 2 para o outro lado em forma de raiz. Vai ficar 1 mais i, né, igual a raiz quadrada, certo? Tanto faz eu colocar esse 2 como não colocar, certo? Porque a raiz quadrada é elevada a 2. Então, é só calcular a raiz quadrada de 1,3846. Então, 1 mais i vai ser igual. Aí você calcula a raiz quadrada normal. Qualquer calculadora calcula normal isso daqui. Então, eu vou... Veja que eu vou precisar da calculadora, certo? Então, numa prova de concurso, ele vai lhe dar. Considera a raiz de 1,3846 como sendo igual a tanto, certo? Na prova, no Enem, numa prova de concurso, ele lhe dá o valor da raiz. Como aqui eu não forneci, vocês vão precisar de uma calculadora, certo? Então, aqui, ó, vou ter que calcular a segunda função, né? Aqui, ó, como ele está aqui, raiz quadrada, essa daqui, ó, raiz, né, elevado a 2 de x. Aí eu tenho que botar primeiro. Então, tem que colocar, no caso, é 1,3846. Vala, foi que eu fiz, meu Deus. 1,3846. Segunda função, aí, raiz quadrada, né? Vai dar 1,1766. Nesse caso aqui, eu só preciso colocar 4 casas decimais, certo? Então, aqui, ó, dá 1,1766, certo? Só precisa 4 porque só quer saber a taxa. Então, i igual. Vou passar esse 1 para o outro lado, ele vai subtrair. Então, vai ficar 1,1766
17,66 menos 1. Então, o I vai ser igual a 0,1766 ou 17,66% quando eu multiplicar por 100. Ao mês, tá certo? Ao mês. Entenderam aí? Sim, não? Ah, Pedro, Oi. o que foi daquele capital igual a 2.000 menos 700? Entrada. A entrada. A entrada? Porque assim, o capital, quem é o capital numa operação de juros? É o valor que é financiado. Ou seja, o que é o capital? É o valor em que vai incorrer juros. Então, numa operação que é a prazo, o valor que você dá de entrada, ele não incorre juros, porque você está pagando logo a entrada. Então, se você dá um valor, você compra um objeto e dá uma entrada, aquele valor da entrada não incorre juros. O que vai incorrer juros vai ser o valor que falta para pagar. Então, aquele valor que falta para pagar é o que vai incorrer juros. Então, nesse caso, para calcular o valor do capital, eu preciso subtrair o valor da entrada. Então, você sempre, para calcular o capital em operações que vier dessa forma, você pega o valor que for à vista, certo? Que no caso aqui é os R$ 2.000, e subtrai do valor da entrada, que é os 700. Então, 2.000 menos 700 dá 1.300. É sobre esses 1.300 que vai incorrer os juros, certo? E não sobre os 2.000, e não sobre os 700, certo? É sobre os 1.300 que vai incorrer os juros, tá certo? Ok. Vocês conseguir aí, entender? Vocês têm mais alguma? Vamos resolver uma questão de tempo, né? Que aí a gente não resolveu nenhuma questão de tempo. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Vocês conseguiram resolver a 17? Sim, não. Deu certo eu fazer, Pedro. Deu quanto a tua? Deu. Quando eu tava lá falando com o senhor, aí eu fiz a suposição, né? Aí deu 3 anos. Dá aproximadamente isso. 3,80, né? Então, ele pergunta, dá 3 anos, 9 meses e 18 dias, né? Se você quisesse calcular tudo. Deixa eu calcular aqui, tá? Mas tá certa a sua resposta. Ok. Deixa eu pegar aqui, viu? Enunciado. Se baixasse era bom. Tem uma hora que esse programa dá uma raiva. Eu queria que vocês soubessem. Dá para ver bem direitinho? Dá pra ver. Diz assim: qual o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa composta de 24%, aliás, eu não sei onde é que eu estou vendo 24%, de 20% ao ano, duplique de valor? Então, no caso, ele não deu capital. Então, você considera X, certo? Capital X, ou então você considera um valor qualquer. Então, por exemplo, 100. Então, qual o tempo para que um capital de 100 duplique de valor? Então, o dobro de 100, 200. Então, se você considerar como X, você vai considerar um montante aqui como 2x, certo? Então, ou você considera 100 ou 200, né? Se você considera o X aí como 100, você coloca o montante como se fosse 200. Se considerar o capital como 1.000, né?
o montante vai ser 2.000, porque vai ser o dobro, né? Duplicar de valor. Então, se eu considerei incógnitas, eu vou considerar aqui incógnitas, mas ele vai servir para qualquer valor que você considerar de X, certo? Sendo capital. Então, você escolhe. A taxa aqui é 20% ao ano. E ele quer saber o tempo em que essa taxa foi aplicada, né? Então, é só utilizar a fórmula do montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante aqui é 2x, o capital aqui é x, vezes 1 mais a taxa é 20%, eu vou colocar 0,20 elevado ao tempo que eu quero achar. Esse x, né, eu vou inverter aqui os membros, então x vezes 1,20 elevado a t é igual a 2x. Então, passa esse x para lá dividindo, vai ficar 1,20 elevado a t é igual a 2x dividido por x. Então, posso cancelar esse x com esse x, vai ficar 1,20t igual a 2. Pronto. Aqui, pessoal, nós chegamos em uma situação que eu tenho um número elevado a um incógnito igual a outro número. Então, qual é a ferramenta matemática que nos possibilita calcular essa operação? Né? Um número elevado a uma potência igual a outro número. Aqui é o que a gente chama uma equação exponencial. Para a gente resolver essas operações exponenciais, equações exponenciais, a gente utiliza o logaritmo. Então, aplica aqui o logaritmo nas duas opções. Então, o logaritmo de 1,20 elevado a t é igual ao logaritmo de 2, certo? Esse t aqui é uma propriedade dos logaritmos, né? Quando eu tenho um número elevado a um incógnito, esse t aqui eu posso passar para frente do logaritmo multiplicando. Então, vai ficar t, né, vezes o log de 1,20 igual ao log de 2. E aqui eu posso passar ainda esse log de 1,20 para lá, né? Por outro membro, ele estava multiplicando o t, ele passa dividindo. Então, t vai ser igual ao log de 2 dividido pelo log de 1,20. E aí a gente precisa calcular o valor desses benditos logaritmos, que é a coisa mais fácil do mundo se você tiver uma calculadora científica. Então, eu vou ensinar depois para vocês como é que calcula com a tábua financeira, certo? Vou fazer uma videoaula depois ensinando como é que calcula com a tábua financeira. Mas com a calculadora científica é mais fácil. Então, pega aqui o 2, né? 2 log. Tem calculadoras que você faz o contrário. Você aperta primeiro o botão de log, depois aperta o número, certo? Então, aqui é o inverso. Então, dá 0, não tenha pena, não. Não tenha pena de número, não. Pode escrever tudinho, ou então, no caso, aqui eu vou considerar tudinho. 0,30, 10, 29, 99, 57. Coloque tudinho que sua calculadora der, quando se tratar de logaritmo. Aí, vamos lá. O outro. O outro é 1,2. Então, 1,2 log. Dá 0,0791. Dá 0,07918124 605. Aí calculou os logaritmos, agora você precisa dividir. Então vamos lá dividir. Você vai pegar 0,30, 10, 29, 99, 57 dividido por 0,07
91, 81, 24, 605. Vai dar 3,8017. Esse 3 aqui é o valor de ano, certo? Então, aqui, ó, dá T aproximado a 3,80. No caso aqui, ó, o tempo vai ser 3 anos. Se eu quiser achar o total de meses, o que que eu faço? Lá na calculadora. Se eu quiser achar, porque não dá um valor exato, dá 3 anos e alguma coisa. Vamos saber quanto é que esse alguma coisa? Então, para eu saber o total de meses, né, restando, dá 3 anos, alguns meses e alguns dias. Então, vamos saber o total de mês. Para eu saber o total de mês, eu subtraio o 3 daqui, ó, um tal 3 inteiro. Então, você subtrai o inteiro que tiver, no caso aqui é 3, então eu vou pegar o 3 e subtrair. Então, menos 3. Vai ficar só o que fica da vírgula, né? 0,80, 17. Então, você pega, no caso aqui, o 0,80 e multiplica pelo total de meses que tem um ano, que no caso é 12. Então, pega vezes 12, aí eu vou achar o total de meses. No caso aqui, deu 9. Então, dá 3 anos e 9 meses. Aí você vai lá, né, no NUT, 3 anos, aí 3 anos, 9 meses. Se você quiser achar o valor de dias, também dá para achar o valor de dias. Então, vamos lá. Para achar o valor de dias, eu subtraio 9 aqui. Tem 9, o inteiro aqui que está antes da vírgula é 9, então você pega menos o 9, subtrai, né? Primeiro o 9. Aí deu 0,6214, tarará. Esse aqui, esse resultado que deu, você multiplica pelo total de dias que tem no mês financeiro, que no caso é 30. Aí você multiplica por 30, vezes 30. Vai dar aproximadamente 18 dias. Então, o tempo aqui da questão, é 3 anos, 9 meses e 18 dias. É o tempo exato em que um capital, né, vai duplicar de valor a uma taxa de 20% ao ano. Certo? Entenderam aí? Sim, Pedro, não. pode mostrar o resultado da última questão? Só para eu ver aqui novamente. Dessa questão aí ou da outra? Da que eu tinha feito anteriormente? Da anterior, que fui tentar calcular aqui de novo. Dá 0,1766 ou 17,66% ao mês. Se você elevou aqui, ó, se você elevou a 2 aqui, vai dar 0,1766 ou 17,66%. Se em vez do 2 aqui você elevou para 60, vai dar igual a 0,0054 ou 0, deixa eu tirar isso aqui, ou 0,54% ao dia. Então, se você elevou a 60, vai dar esse valor aqui. Se você elevou a 2, vai dar esse valor aqui. Ok, deu certo aqui. Pronto. Pronto, então, vocês querem que eu resolva mais alguma questão? A gente para por aqui. Alguém quer ver o Pedro resolvendo a nona? Pelo menos é o que eu gostaria, né? Porque, assim, no caso vai ter outra aula dessa, né? Meio que fazendo Vai. os exercícios. Então, eu acho que, tipo, pela quantidade de questão que a gente já viu hoje, aí o senhor que vai dizer se dá para fazer um ou outro. Não, porque assim, as questões elas são meio parecidas. As questões que são diferentes, eu já resolvi aqui hoje, que é, no caso, ó, vamos rever o que nós já vimos hoje. Questões que vêm taxas diferentes com a catalisação diferente, por exemplo, essa primeira aqui, que é uma taxa de 108% com a catalisação diferente do tempo.
Nesses casos, se usa a taxa efetiva, certo? Aí nós vimos a outra questão, que é de taxas nominais. Sempre que vier taxa nominal, você vai ter que calcular a taxa efetiva, certo? Aí, nesse caso aqui, o que a gente precisou utilizar? Operações inversas, né? A gente tem que voltar no tempo para achar essa taxa anual. Ou seja, a gente pegou uma taxa que foi efetiva, né, de 50% ao ano, calculou a taxa equivalente dela ao quadrimestre, e aí, da taxa que foi ao quadrimestre, eu calculei a taxa nominal efetiva ao ano, certo? Então, eu tive que fazer essa operação inversa. Aí, eu calculo, já fiz o outro exemplo, que é a última questão, que é considerada outra taxa nominal, né, de 84% ao ano, com a capitalização trimestral em um período diferente. Aí, cadê, meu Deus? Aí, eu já calculei, né, aqui, quando tem várias taxas de juros diferentes na mesma questão. Com isso, vocês conseguem resolver todas as questões. E eu também calculei aí um exemplo em que isso tem entrada, né? Tem entrada e pagamento. Então, já foi basicamente tudo, né? E aí nós temos também uma questão de tempo, que usa logaritmo. As outras questões vão ser parecidíssimas com essas. Acho que não tem uma que seja diferente, não. Eu acho que, sabe uma questão que vai ser um pouquinho diferente? Vai ser a 9, que essa que Kaique está pedindo, a 9. Eu vou resolver ela aqui, ou a 9 ou a 10. Vai ser um pouquinho diferente mesmo. Eu vou resolver aqui, viu, Kaique? Da segunda lista. Ela é um pouquinho mais complicada mesmo. Vou resolver aqui. Para vocês. Era a 9, não era, Kaique? Ou era a 10? Na 9 mesmo. A 9, né? Ela vai ser um pouquinho diferente. Aí a gente resolve ela e vocês estão liberados para curtir o sábado, assistir Netflix, ou resolver a lista de matemática financeira, que tem 2 listas aí, do tamanho do mundo, para vocês resolverem. Vocês brincarem. Pessoal, eu costumo passar muitas listas porque vocês estão aí, quarentena aí, sem fazer nada. Né? E quanto mais exercício, melhor. Maria. Não acredito. Vamos lá. Ele diz assim: em 2019, depositei R$ 1.800, aliás, R$ 180.000 a juro composto. E recebi, após 3 meses, a importância de R$ 311.040. Quanto receberia se tivesse aplicado o mesmo valor, né, o mesmo capital, a mesma taxa por 8 meses? Então, vamos lá. Vala, meu Deus, foi o que eu fiz. Menino, tem uma hora que esse programa dá uma raiva tão grande, viu? Aí não volta mais. Vocês estão vendo aí. Enfim, vai ficar assim. Vamos lá. Então, eu depositei um capital de R$ 1.800, R$ 180.000. Não sei por que eu digo 1.800. Vou ficar, né, doido, viu? Então, eu depositei um capital de R$ 180.000 a juro composto. E depois de um período de 3 meses, então, depois de 3 meses, eu recebi um montante, né? Recebi um montante de R$ 311.040. Então, ele pergunta quanto eu receberia, ou seja, qual o montante que eu receberia se eu tivesse aplicado o mesmo capital de R$ 180.000, a mesma taxa que ele não disse qual era, pelo um período de 8 meses, certo? Então, o que ele quer aqui é que você ache o segundo capital, certo? Aliás, o que ele quer aqui é que você ache o segundo montante, considerando a mesma taxa que eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a primeira taxa que está sendo calculada nessa operação aqui, na primeira operação. Quando eu achar o valor dessa taxa aqui, eu vou aplicar aqui para eu achar o valor do montante, certo? Então, eu calculo primeiro a taxa. Quando eu achar o valor da taxa, eu
calculo o valor do montante. Entenderam aí o que eu quero fazer? Sim? Não? Sim, sim. Sim, né? Então, vamos lá. Calculando primeiro passo, achar a taxa. Então, vamos achar a taxa. Montante, né, igual capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, o montante aqui foi 311.040. O capital foi 180.000 vezes 1 mais a taxa que eu quero achar, elevado ao tempo. Esse primeiro tempo aqui, pessoal, é 3 meses, então elevado a 3. Eu vou inverter aqui os membros, vai ficar 180.000 vezes 1 mais I elevado a 3, igual a 311.040. Eu vou passar esse 180 para o outro lado, ele vai dividir. Então, fica, ele está multiplicando aqui, né? 1,1 mais I elevado a 3, ele passa a dividir. Então, 1 mais I elevado a 3 vai ser igual a 311.040 dividido por 180.000. Então, 1 mais I elevado a 3, aí eu vou dividir, certo? Vocês vão dividir. Deixa eu pegar aqui a calculadora, vamos dividir. Então, vamos lá. 311.040 dividido por 180.000. Vai dar 1,728. Então, aqui vai dar 1,728. Aí aqui, essa potência eu passo para o outro lado em forma de raiz, né? Então, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar 1 mais I elevado. Esse 3 que estava em potência, ele passa como raiz. Então, a raiz cúbica de 1,728. Eu vou repetir aqui. 1 mais I. Agora eu vou calcular essa raiz. Então, vamos lá. Tá aqui a calculadora de novo. Então, aqui nessa calculadora, né? Eu boto primeiro o que está dentro da raiz. Pode ser que nossa calculadora seja diferente, certo? Estou calculando essa. Eu coloco primeiro o que está dentro da raiz, aperta a segunda função, ou você aperta essa daqui, ó, que já vai dar direto, né? Tem umas que já tem raiz cúbica. Ou você aperta isso daqui. Eu vou apertar logo essa, que já vai direto, certo? Então já dá o valor, dá 1,2. Ou se você quisesse colocar naquela outra, né? 1,728, né? Se quisesse colocar nessa daqui, raiz de x elevado a y, aí você teria que colocar o 3, né? Igual, a mesma coisa, 1,2. Então, voltando lá. Dá, no caso aqui, dá 1,2. Aí você precisa passar esse 1 para lá, ele vai subtrair. Então, vai ficar igual a 1,2 menos 1. Então, I é igual a 0,2 ou 20%. 20% ao mês. Achada a taxa, aí a gente vai substituir aqui, ó. Dá 0,2, né? Aí a gente calcula o montante. Então, o montante vai ser igual. O capital, que no caso é 180.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,2, elevado ao tempo. Que tempo é? 8, né? 8. Então, o montante é igual a 180.000 vezes 1 mais 0,2 dá 1,2. Aí 1,2 elevado a 8. Aí a gente precisa resolver essa potência. Então, vamos aqui para a calculadora. Como é que resolve a potência? Então, eu tenho aqui, né? Já estava aqui, né? 1,2. Só vou elevar a 8. Como é que eleva? Nesse botão aqui, ó. X elevado a y. Inclusive, vai apertar esse botão. X elevado a y. Aí, ou é x elevado a y, ou tem calculadores que é assim, ó. É tipo um chapéuzinho, ó. Então, fica 1,2 elevado a 8, né?
Então, dá 4,2998. Então, vamos lá. Dá. Então, vou reescrever aqui, né? 180 mil vezes. Aqui vai dar 4,2998, 16,96. Pronto, agora eu vou pegar o 4,2998 e multiplicar por 180 mil. Veja que esse valor já está na sua calculadora. Então, você já está lá, né? 4,2998. Então, você só pega e multiplica por 180 mil. Aqui vai dar R$ 773.967,05. Então, esse é o valor, né, do montante. Então, o montante aqui é igual a R$ 773.967,05. Deu certo, Kaique? Você conseguiu chegar nessa questão? Essa questão aqui é a 9 da segunda lista, certo? Deu certo, sim. Pronto. A 10ª é parecidíssima, gêmea dessa questão. Só que em vez de ele querer achar o montante, ele quer achar o tempo. Então, lá no final, você vai precisar utilizar o algoritmo. Acha a primeira taxa, é do mesmo jeito. Acha a primeira taxa. Achando a taxa, aí você, no caso aqui, ele vai dar o capital e ele vai dar o montante. Só que ele não vai dar o tempo. Aí você vai ter que achar o segundo tempo. Certo? Ok? Ok. Ok.